Paulo, a peça Um Dia Muito Especial, uma adaptação de um clássico do cinema italiano de 1977, uma história que se passa em 1938 na Itália, sob o fascismo de Mussolini, e é o encontro entre um homem que foi demitido por ser homossexual e uma dona de casa, solitária e presa a um casamento marcado pelo machismo. Entre os dois vizinhos nasce uma amizade. O espetáculo que é estrelado por Reinaldo Gianecchini, Maria Casadeval, com quem a gente conversa agora com muito prazer. Muito boa tarde, bem-vindos. Queria começar justamente falando dessa história, né, de duas pessoas com trajetórias completamente diferentes, que se encontram, conversam sobre amor, preconceito, aceitação e sobre esse encontro que nasce na solidão dos dois. Exato. A beleza dessa história que tão bem contada no cinema, né? Que teve protagonista o Marcello Mastroianni, a Sofia Loren, e é muito atual no tempo de hoje, porque fala da beleza desses dois que se encontram, são muito diferentes, eles pensam diferentes, vivem realidades diferentes, né? Ele é um homem perseguido pelo fascismo, ele é antifascista, e ela é uma mulher inserida no contexto do fascismo, porque, enfim, também é não é uma escolha dela, mas ela está ali, e eles pensam muito diferente, mas o que é lindo é que eles se ouvem, eles conseguem um diálogo, eles se acolhem nas suas vulnerabilidades, e é isso que a gente quer, né, assim, é a grande mensagem, acho que os tempos atuais fala nesse momento que a gente precisa também exercitar a escuta, e é muito lindo quando a gente consegue entender o outro, e por mais que a gente não se ache igual, ou pense igual, a gente se abrir para ouvir, né? Se abrir para ouvir e deixar se transformar também, porque é na troca que a gente se transforma, né? E esses dois, eles se transformam muito nesse dia, que é um dia especial, se passa tudo num dia, esse dia transforma a vida deles. E a gente costuma dizer que eles criam um espaço seguro ali naquela tarde para ser o que eles realmente são, que eles gostariam de ser, mas que por várias condições sociais e políticas eles não podem ser o que eles são na vida. Então, naquela tarde, eles se permitem e se transformam. Muito em cima das diferenças e da aceitação dessas diferenças, mesmo que, como o Gianni falou, essas diferenças sejam por uma imposição, né, Maria, para a sua personagem também, né, porque foi uma imposição externa, né? Isso, ela não teve escolha, né, e sempre que a gente fala de uma situação onde não há a possibilidade de escolha, a gente está falando de opressão, né, ela vive uma condição de uma mulher, dona de casa, totalmente invisibilizada, né, assim, submetida ao poder machista do homem, patriarcal da sociedade. Então, ela não fez essa escolha em algum momento. Então, quando ela se depara com um diferente, por isso que regimes opressores temem tanto o encontro entre os diferentes, porque ela vê que aquilo que tanto disseram para ela que era horrível é uma possibilidade de ser o que ela nunca pôde ser. Então, ao se permitir, ao se encontrar, ao ouvir e ao falar, tem um momento na peça que ela fala: agora eu estou feliz, eu estou aqui, eu falo e você me escuta. E como é importante a gente poder abrir escuta para o que é diferente, para o outro, para a gente poder se transformar. E queria ouvir vocês também, exatamente, a Maria falou sobre o regime, né? Esse processo de relembrar o que se viveu durante o fascismo, mas agora nos dias de hoje, né? Porque assim, você tem um filme feito em 77 com posições, opiniões sobre o fascismo muito diferentes da que se está vendo hoje em dia, né? A história, ela muitas vezes é apagada, ela é esquecida. Eu queria saber de vocês também qual foi o desafio e qual é o desafio, já que vocês interpretam isso, e de trazer essa importância e abordar esse debate nos dias de hoje. A gente já entendeu que o fascismo não resultou bem, né? A gente tem esse exemplo na história, e por mais que muita gente não lembre disso ou minimize isso, mas o fato é também que alguns conceitos, né, e, por exemplo, o fascismo, às vezes ele é flexibilizado de uma forma, hoje em dia, que é... Quando o filme foi feito, não era. Existia um consenso de que o fascismo era horrível nos anos 70. Hoje em dia, se perde um pouco no discurso meio entre partidos, vira uma questão que tira a gravidade, e é isso. A gente tem certos conceitos, como, né, que a gente não está falando de partidos políticos, não tem a ver com partidos políticos, a gente está falando com realidades que a gente não quer, né? Então, é importante a gente falar isso também, como tem se flexibilizado algumas... Conceito mesmo, né? Porque esse é um filme que está nos anos 70, que remonta os anos 40 fascista. Existe um consenso social de que o fascismo era horroroso. A gente já está num outro momento da história, que é onde a gente tem que falar
justamente para as pessoas terem a consciência do quão terrível é. Ou seja, existe um movimento histórico aí, de lá para cá, que faz com que seja importante a gente falar disso nesse momento. Nunca normalizar, né? E chamar sempre atenção para as falas fascistas e que voltam ainda, vira e mexe, insistem em voltar, né? Pensamentos fascistas. E aí uma coisa que a gente sempre fala, né? Que, claro, isso é o nosso fundamento da peça, né? O pano de fundo, o contexto social político que eles estão inseridos, mas que a peça é sobre o encontro entre dois seres humanos, né? Para além desses estereótipos também, isso é muito Exato. E a peça também, por mais que tenha esse contexto social político, ela também é muito divertida, porque é muito bonito ver o apaixonamento deles dois. E apesar dele ser um homem gay, eles têm um apaixonamento platônico, e não vamos dar mais spoilers, mas é bonito de ver como eles vão se envolvendo, isso tudo com leveza, aí tem música, né? Tem dança, mas não é um musical. Mas é muito legal, porque é um teatro reflexivo, né? Que sim, a gente chama para reflexão, mas a gente traz o entretenimento também. A gente gosta disso. Eu gosto de aliar essas duas coisas, porque é na leveza também que a gente constrói um espaço para escuta, né? E para a transformação do próprio público, né? Assim, eu falo que esse processo de ensaio, da gente abordar essa obra, tem me transformado muito, assim como transformou as personagens e assim como a gente espera que transforme um pouquinho o público também que vier nos assistir. E que tem uma essência, claro, italiana na história e essa essência italiana que veio, claro, para o Brasil também, né? A gente tem muito dessa essência e de dança e da música, o espírito mais quente. E falando sobre esses personagens, né, Jane, você tem essa questão de interpretar um personagem gay numa época de repressão, com peso histórico, né, e simbólico muito forte. Queria saber de você o impacto desse papel. Afinal, ele também é um papel que te oferece, mais uma vez, um processo de desconstrução de uma imagem até que é formada lá atrás, como o galã das novelas, né? E Maria também, depois de falar, já emendando, como foi para você trazer essa representação de muitas mulheres invisibilizadas até hoje, né, por uma estrutura patriarcal? Como é que foi também mergulhar nesse processo? Luta, né, que a gente está tendo, que tem crescido bastante, né, contra a homofobia e contra, enfim, várias questões que andaram bastante depois da pandemia, né, o racismo, o machismo, falar dessas pautas tem sido, sei lá, para mim cada vez mais importante eu incorporar no meu trabalho o que eu quero comunicar, né, já é a terceira peça que eu faço com essa temática meio que LGBT, né? Falar da força, que a gente precisa ainda falar bastante, sobre a liberdade de poder ser, né? E sobre os perigos de não aceitação. Então, tem sido pautas que, para mim, artísticas, que me levam para também trabalhar o meu lado humano, que é muito importante. Então, assim, paralelo, é sempre muito paralelo, né? O meu personagem tem uma catarse no palco, de toda a repressão e toda a dor que ele sentiu durante muitos anos, ele tem um momento que ele tem uma catarse. E não deixa de ser uma catarse também para mim, como ator tá lá, que eu também, de uma certa forma, também sempre fui muito cobrado. Aliás, nós homens somos muito cobrados, independente de ser hétero ou gay, é sempre cobrado muito uma performance, de performar, da virilidade. Isso é muito opressor para todo mundo, né? E a peça, eu acho que é bonito. Todo mundo, de uma certa forma, deve se tocar, eu acho, nessas cenas de catarse, porque ela engloba todos os homens e as mulheres também, né? Essa personagem vítima muito do machismo. Esse tema é muito ainda preciso falar sobre ele, né? E a arte tem esse poder de, pela humanidade, a gente vai abrindo os corações das pessoas para elas refletirem mais e se conectarem, se identificarem também com os personagens e com as situações. Sim. Eu acho que, de alguma forma, a gente chega num lugar que toca as pessoas a entender que essa estrutura opressora, machista, patriarcal, e no contexto da peça, né, fascista, nazista, ela é tóxica para todo mundo. É claro que as mulheres estão na linha de frente, né, na questão do machismo, e são elas que morrem, mas os homens também são vítimas dessa opressão. Então, acho que a peça traz isso, assim, a gente vê dois excluídos sociais, de alguma forma. Ele se coloca contra um regime político instituído, né, ele é um homem gay,
Então, ele não está cumprindo essas expectativas sociais. E ela, porque naturalmente já está inserida nesse contexto, né, dessa sociedade opressora, patriarcal e machista, como a gente falou. E aí, a mesma coisa quando eu fiz o Coisa Mais Linda, que era uma série que a gente ia lá para os anos 60. Quando a gente volta, a gente consegue uma licença poética para entender, assim, claro, não são mais as mesmas condições de invisibilidade, né, que nós estamos inseridas hoje, mas traz uma forma de pensar em que lugares ainda essa invisibilização acontece, né? Em que lugares esse silenciamento acontece? É de uma forma mais velada, é de uma forma mais sutil, mas essas mulheres estão aí, elas existem, somos nós, né? Em condições de trabalho, em condições domésticas. Então, eu brinco com o Gianni que falei, nossa, se vocês pensarem em mim para essa personagem, nem eu pensaria, porque, né, uma mulher, mãe de 6 filhos e tudo mais. Mas eu fui, pouco a pouco, me identificando com ela de um jeito que eu nem poderia imaginar, assim, sabe? Então, é bonito da gente perceber o quanto essas duas facetas, vítimas da opressão desse sistema, estão ali, se encontram e se reconhecem, né? E o belo da arte também é isso, né? Para que a plateia se reconheça também através desse trabalho, né? Isso é o mais incrível. Antes de terminar, por favor, o serviço da peça, né? Para a gente convidar quem está nos assistindo. A gente, muito prazer de receber todo mundo. A gente está muito apaixonado por esse projeto. Claro, a gente quer vocês, público lá com a gente. Então, a gente está no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, de sexta a domingo. Sábado tem 2 sessões, às 5 e às 8 da noite. Então, a matinê também é muito gostosa. Essa oportunidade é ótima. Algumas quintas-feiras, não todas, a gente faz a preços mais populares também. E é uma curtíssima temporada. Então, corram lá. A gente quer vocês com a gente aqui. Maravilha, Jane, Maria, muito obrigado, viu, pelo espaço também, por vocês estarem aqui fazendo esse convite tão importante para a gente fomentar o teatro, a arte como um todo é sempre importante. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Beijo para vocês. Prazer. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Agora a gente vai se trocar para entrar em cena. Perfeito, matinê quase começando. Beijo.